Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Aê, voltei com mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil, onde você aprende toda e qualquer matéria de um jeito fácil, ou seja, para facilitar o nosso estudo. Gostou dessa, hein? Bom, meu povo, bom vê-los novamente, bom estar com vocês aqui de novo. E aí, para hoje, então, nós vamos ter uma aula de Química do setor A de abobrinha. Tá bom? Este assunto está nas aulas 28 a 36 das apostilas 7 e 8 do Sistema Ângulo de Ensino, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho de cinética, falando de lei de rapidez, tá bom? Lei da rapidez, e daremos introdução à parte de equilíbrio, tá bom? Falando só de constante de equilíbrio, beleza? Tranquilo, meu povo? E para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Henrique e também já aproveita para seguir e compartilhar o nosso Instagram, @estudo.fácil. Corre lá porque é por lá que você fica sabendo tudo que eu posto toda semana. Combinado, meu povo? Então é isso, simbora. Hoje serão 8 exercícios, 4 de cinética e 4 de equilíbrio. Tá bom? Tá bem tranquila essa aula, mas tem que prestar atenção, tá bom? Porque são todos, exceto um, que é 7 são de escrever, tá bom? Então tem que prestar atenção para ficar bem atento. Beleza, meu povo? Então bora soltar a vinheta e simbora! Aê, meu povo, vamos que vamos. Bom, vamos falar um pouquinho da matéria? Vamos lá. Bom, cinética química. Aqui aborda tudo, tá bom? Não consegui falar em outra aula dessas outras partes, tanto de velocidade média quanto de fatores que alteram a velocidade, mas está aqui no mapa, tá bom? Lembre-se que velocidade média a gente calcula, ó, por ΔQ, variação de quantidade sobre ΔT, tá bom? Lembrando que essa quantidade pode estar em qualquer que seja, massa, concentração, velocidade, enfim, tá? Lembrando de alguns fatores que alteram a velocidade: concentração dos reagentes, aumento também da pressão dos reagentes gasosos, tá bom? Não está aqui, mas eu coloco, ó, a pressão dos reagentes que estão no estado do gás, tá bom? A concentração também é em gás. Temos a superfície de contato de quem é sólido, tá bom? Podemos aumentar a temperatura do sistema inteiro e também podemos adicionar um catalisador, tá bom? Isso daqui é mais essa parte aqui envolve mais a parte de para que ocorra uma reação química, né? Então tem que ter uma colisão efetiva entre os reagentes, lógico, e uma energia suficiente também, uma geometria favorável e tudo mais, tá bom? Mas aqui o que eu falei mais dos fatores está mais coerente. E aí tem que lembrar o quê? Que com catalisador a gente aumenta a velocidade e diminui a energia de ativação, tá bom? Então a gente está aqui, a gente aumenta a velocidade, ó, porque veio para cá, e aí também diminui a energia de ativação, porque se a gente não colocar catalisador, ó, fica tudo isso. Com o catalisador a gente diminui a energia de ativação, mas aumenta a velocidade, ou seja, a reação vai ficar mais rápida. E o que nos importa hoje é este cara aqui, ó, que está aqui no canto, ó, escondido, a parte da lei da velocidade, né, que é onde nós temos. Então, se eu tenho uma reação genérica aqui, ó, A mais B virando C, com o número do balanceamento, o que eu posso fazer? Eu vou considerar que essa reação é elementar. Elementar, meu caro Watson, eu consigo chegar aqui, V igual a K vezes a concentração de A elevado ao número do balanceamento, vezes a concentração de B elevado ao número do balanceamento, tá bom? É sempre com base nos reagentes. Aqui tem 3 reagentes, tem 4 reagentes, você vai fazer um para cada um.
Combinado? Mas a gente tem que sempre ficar bem claro isso, que não envolve os produtos, mas sim apenas os reagentes. Combinado, meu povo? Beleza, tranquilo. E a gente também pode ver o que? A questão, essa no caso eu estou considerando reação elementar, mas pode ter a parte das reações em etapas, que eu tenho que considerar a etapa lenta, e também, né, porque tudo vai de acordo com a lenta, e também a parte da determinar, para a gente determinar a lei da velocidade, que é onde passa uma tabela e tudo mais, e já adianto, tem exercício disso aqui na nossa aula de hoje. Combinado? Então, ó, vamos lá, para a gente não confundir, o próximo slide fala de equilíbrio, mas eu já vou fazer os exercícios de cinética, que é a parte apenas de lei da velocidade, apenas isso. Depois eu volto, falo um pouco de equilíbrio e aí a gente faz exercício de equilíbrio. Combinado, meu povo? Então, simbora, vou até arrumar a ordem dos slides aqui, vou até aproveitar para conferir para ver se está gravando. Sim, está gravando, então, gente, é só alegria. Deixa eu puxar esse slide aqui para baixo, eu sei que vocês não estão vendo, tá bom? E aí eu deixo para cá então. É isto? É isto. Então vamos voltar para cá. Vamos lá. Exercício de número 1 da UFJF, da Federal de Juiz de Fora. Nos diz assim, ó, alguns óxidos, a tabela aí, ó. Alguns óxidos de gasosos de nitrogênio e carbono são poluentes atmosféricos. A reação de NO2 com monóxido de carbono, CO, gera NO e dióxido de carbono, que a gente já sabe que é o CO2, famoso gás carbônico. Em um estudo cinético dessa reação, foram obtidos os seguintes dados para a velocidade da reação química em função das concentrações iniciais dos reagentes. Beleza. Ele pede para, na letra A, escrever a reação química balanceada que represente essa reação. Ele já falou aqui, ó, a reação de NO2 com monóxido de carbono. Então é NO2 mais CO, gerando NO mais CO2. Está aqui, ó. Pronto, fechou. Acabou. Henrique, é só isso? Só isso, a letra A, só isso. Você levava já um 10 nessa questão. Não sei quanto que valia na prova, mas enfim. E na letra B ele pede, aí entra a parte mesmo da matéria, que ele pede a lei da velocidade. Como fazer, né? Como a gente vai entender isso? Bom, vamos lá. Eu tenho, para ver, eu tenho que comparar primeiro o NO2, eu tenho que pegar o NO2 como referência, e então eu vou comparar aqui. Então, por exemplo, aqui mudou a concentração. E aí eu tenho que pegar nessa mesma parte que eu estou olhando no NO2, o outro tem que estar constante. E está constante. Ótimo. Ótimo. Neste caso, o que vai acontecer? Aqui eu multipliquei, então aqui está constante. E agora eu vou olhar para a velocidade. Neste aqui eu multipliquei por 2. Neste daqui eu multipliquei por 2 ao quadrado. Ah, Henrique. No caso, eu sei então, se aqui eu multipliquei por 2 ao quadrado, eu sei que na lei da velocidade dessa reação, ó, que é KCO e aqui NO2, eu não sei qual, quanto que está elevado e tudo mais, eu sei que este aqui é o quadrado. Porque quando eu multipliquei aqui por 2, ó, quando eu dobrei a concentração, a velocidade quadruplicou. Entendeu por conta disso? Porque aqui eu multipliquei por 2, 2 ao quadrado 4, a velocidade quadruplica. Ah, Henrique, entendi. Beleza, agora vamos lá. Vou pegar alguma coisa aqui que vai mudar a concentração do CO para conseguir analisar o do NO2. Então tá aqui, ó, aqui manteve constante. Aqui eu multipliquei por 2, vou ver a velocidade. A velocidade permaneceu igual, foi vezes 1. Ou seja, neste caso, a reação não depende de CO. Neste caso, CO é elevado a 0. A 0, porque eu não vou depender dele na reação. Ô filho, tirou a caneta aqui? Não vou depender dele na reação. Então, este é elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é o próprio 1, né? 1. No caso, vai ficar apenas, no caso, a reação vai depender apenas da concentração de NO2. E aí, meu povo, tranquilo? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que agora tranquilo. Aí tem a letra C, ó. Vamos lá. Ele fala qual é o valor da constante de velocidade dessa reação a 350 Kelvin. Vamos lá. O que eu já tenho? Eu já tenho a velocidade da reação. Que está aqui, a lei da velocidade. Desculpa, já até falei besteira aqui, ó. A lei da velocidade. Com isso, eu vou pegar qualquer linha da reação da tabela,
qualquer linha, e vou substituir os valores para conseguir descobrir o K. Tá bom? Porque eu tenho a velocidade, tenho o K, desculpa, tenho a concentração, só não tenho o K. E aí simbora, vamos lá, eu pegar a primeira. Então o que eu tenho? Ó, a velocidade tem este valor, aqui ó, 0,002 ao quadrado. Aí eu escrevi bonitinho aqui com potência de base 10, passei dividido em tudo mais, como que assim, a gente vai trabalhar bastante com isso na live de matemática básica, tá bom? E aí é basicamente isso. Tá bom? Ah, outra coisa aqui também que eu esqueci de comentar, ó, o CO ele faz parte da reação rápida, ou seja, foi tão rápida que nem alterou muito a velocidade, entendeu? O CO, então por isso que ele também acaba não entrando na lei da velocidade, tá bom? Porque também não vai depender de CO, tá bom? Então vamos lá, prosseguindo aqui. Então ficou 2 vezes 10 a menos 3, né? Porque vamos lá. Aqui eu tenho 3 casas após a vírgula, então vai ficar o número vezes 10 a menos 3. Então 2 vezes 10 a menos 3, tudo ao quadrado. Elevei ao quadrado, vai ficar 4 vezes 10 a menos 6. Aqui potência da potência multiplica os expoentes. Vai ficar 10 elevado a menos 5 sobre 10 elevado a menos 6, vai ficar 10. E aí 1 sobre 4, 0,25. E aí eu vou ter que a constante é 2,5. E aí fechou o exercício. É isso, gente. É isso. Tá? E aí, para finalizar a letra D, ele pergunta: a temperatura da reação na última linha da tabela acima é maior, menor ou igual às outras 3 temperaturas de reação? Justifique sua resposta. Logicamente, será maior, porque ó, neste ponto, as concentrações de NO2 e CO serão iguais. E aí vai haver também um aumento na velocidade. Ó, se a gente pegar aqui, ó, aumentou, aqui aumentou, aqui aumentou. Se aumentou a velocidade, aumentou as concentrações e elas são iguais, logicamente vai aumentar a temperatura. E aí fechou o exercício. Tá bom? Tranquilo, né? Eu achei bem de boas este exercício. Tá bom? Podemos ir para o 2? De qualquer dúvida que ficar, você mande lá no Instagram, @estudo.fácil. Tá bom? Então vamos seguir. O 2 da UERJ 2016. Este daqui também é legal e também tem tabela. Ele nos diz assim, ó: considere a reação química global entre os compostos HBr e NO2. Tá? Que é a equação química global. Para desenvolver um estudo científico, foram propostos os mecanismos de reação 1 e 2, descritos na tabela abaixo, ambos contendo 2 etapas, a etapa lenta e a etapa rápida. Lembrando que eu tenho que considerar a lenta, tá bom? E aqui, ó, realizou-se então um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados obtidos. Tá aqui os resultados obtidos. Determine a ordem global da reação. Henrique, eu não sei o que é isso. É a somatória dos expoentes. Ah, Henrique, vamos voltar nessa daqui? Qual que é a ordem global? É 2. É isso. Aí se tivesse vezes um CO elevado à primeira, a ordem global seria 3. Tá? Tá bom. Em seguida, indique qual dos 2 mecanismos propostos representa essa equação global, justificando sua resposta. Então vamos lá. Vem para cá, coloquei as tabelas e vamos analisar a resposta. Então tá aqui, ó. A resposta tá aqui, mas eu já vou analisar com vocês. Para analisar o HBr, eu vou pegar uma linha em que o NO2 fique constante, está aqui em vermelho, e aí aqui eu percebo que multiplicou por 2 e aqui multiplicou por 2. Opa, ótimo, se multiplicou por 2 dos dois lados, logicamente é ordem 1, porque se eu dobro de um lado, dobrou do outro, mesma ordem. Fechou, só alegria. Então eu já sei, pela lei que V é igual a K, constante, vezes HBr elevado à primeira. Ótimo. Vamos ver do NO2? Vamos. Ó, manteve constante aqui, como está. Aqui eu multipliquei por 2 e aqui também multipliquei a velocidade por 2. Ótimo, Henrique. Também é de ordem 1? Também de ordem 1. E aí eu vou ter o que? Ó, como está aqui, ó. A lei da velocidade é esta. E está certo. É essa mesmo. Tá bom? Essa tabela aqui são iguais. Essas tabelas são iguais. Tá bom? Só deixei de um jeito diferente aqui. Logo, a ordem global é 2. Somei os expoentes. Tá bom? E aí, como eu tenho que pegar a equação mais lenta, né, a etapa mais lenta, o que vai acontecer? O mecanismo 1 representa a equação global, pois é aquela da etapa lenta, aqui já está meio certo a questão.
e também que apresenta o quê? Os reagentes HBrNO2, porque isso que é importante, cujas ordens são iguais a 1. Isso aqui já não precisava estar escrito na resposta, porque você já tinha respondido antes, tá bom? Mas o que importa? Se eu tenho a equação global aqui, logicamente o HBrNO2 tem que estar no reagente. Lógico, ele não vai surgir no produto, no reagente, vai aparecer, brotar de um lado para o outro. Não é a festa da uva ali. Logo, ele tem que estar no reagente, que é essa reação aqui. No caso, é o mecanismo 1, na etapa lenta. E aí fechou a questão. Henrique, é só isso? Era só isso, mas era uma questão que envolvia um pouquinho mais de trabalho, né? Mas não era nada demais. Então, bora para o 3. 3 da Faculdade Santa Marcelina para Medicina 2016. Ele fala assim, um estudo publicado pela revista Nature aponta que a quantidade de metano CH4 liberada por alguns poços de gás de xisto, cuja composição química padrão apresenta, além de alguns outros compostos, óxido de ferro 3 e óxido de alumínio, seria cerca de 4 vezes maior que o previsto, o que o tornaria uma fonte de energia emissora de gás de efeito estufa, tão nociva quanto o carvão. A combustão completa do metano produz outro gás, estufa, o CO2, de acordo com a reação tal. Fechou. Escreva, essa letra A não tem muito a ver com a questão, com o nosso tema aqui. Escreva as fórmulas químicas dos óxidos presentes na composição do xisto, sabendo que nesses compostos a carga do ferro e do alumínio é mais 3. É isso, então o ferro, é para se escrever a fórmula química. O ferro é 3+, e o alumínio também. Como a gente tem que formar um óxido e o óxido tem hidrogênio, lógico, ficaria Fe2O3, né? Porque aqui ia ficar FOE2-, troca a carga, e aqui O2-. E aí também trocaria a carga, e aí fechou sua alegria. Então é o óxido de ferro 3, porque pode ter o 2, e o óxido de alumínio. Tá bom? E aí sua alegria, fechou a letra A. A letra B que nos importa. Ele nos diz assim, supondo que a reação de combustão completa do metano seja elementar, escreva a expressão da lei de velocidade dessa reação. Então ele quer a expressão da lei de velocidade. Tá bom. Explique o que irá acontecer com a velocidade se a concentração do metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante. Vamos lá. Escrevendo a reação, a expressão da lei da velocidade. Tá aqui. Vou olhar para os reagentes. E aí eu vou ter aqui, V igual a K. CH4, o número do balanceamento é 1. E do O2 é 2. Então vai ficar CH4 elevado à primeira vezes O2 ao quadrado. Acabou. Agora, se a concentração do metano for dobrada e a concentração do oxigênio permanecer constante, a velocidade da reação dobrará. Aqui ele provou matematicamente. Mas como que eu posso pensar? Se eu dobrei o CH4 e ele está elevado à primeira, isso fica igual a 2. E aí, logicamente, vai dobrar a velocidade por ser uma igualdade. Logo, a velocidade, né, ia ser dobrada também. Mas aqui ele provou matematicamente de que forma, né? Ele dobrou, então ele colocou duas vezes a concentração de CH4. Ele puxou o 2 para frente. E aí, como eu tenho que K vezes CH4 vezes O2 ao quadrado é a própria velocidade que eu já tinha descoberto, ele falou que a V', né, é igual a 2 vezes a velocidade inicial. Tá bom? Mas isso é mais para provar mesmo matematicamente bonitinho. Tá bom? E aí, é isso. E aí, bora para o 4, então, para finalizar essa parte de cinética. Vamos lá. O ERG 2014. Tá? Gente, eu acho que para ficar melhor, eu estava aqui pensando, eu vou gravar 2 aulas. Então essa eu vou falar só da lei da velocidade e na próxima eu vou falar de equilíbrio. Tá bom? E aí fica melhor. O ERG, então, 2014. A reação química entre o gás hidrogênio e monóxido de nitrogênio, representada a seguir, foi analisada em 2 séries de experimentos. Então essa daqui é a reação. Na primeira série, a velocidade de reação foi medida em função da concentração de hidrogênio, mantendo-se a concentração de monóxido de hidrogênio constante em 1 mol por litro elevado a menos 1, que é o que está aqui. Então a concentração foi mantida constante. Na segunda série, determinou-se a velocidade em função da concentração de monóxido de nitrogênio, mantendo-se a concentração de hidrogênio constante. Tá bom, então é este cara que também está constante.
Os resultados dos experimentos estão apresentados nos gráficos. Opa! Ele pede, determine a ordem de reação, tem que somar os expoentes, de cada um dos reagentes e calcule o valor da constante cinética. Então ele quer o valor de K e quer o valor da ordem, né, da reação de cada um dos reagentes. Tá bom, vamos lá. Próximo slide que tem a correção bonitinho. O que nós temos aqui? Preste atenção que essa parte aqui é importante. Essa questão também é importante. O que eu tenho? Tenho que pensar o quê? Ó? Primeira coisa a se observar. Esta parte aqui é uma reta. E essa daqui eu vou pensar, vou escrever assim, uma curva. Tá? Vamos lá. O que eu tenho? A velocidade, ó, vamos lá. Eu vou ler aos poucos e vou analisar aos poucos. A velocidade de uma reação química obtida pelo valor das concentrações dos reagentes. Assim teremos isto. Isso aqui é genérico. Onde cai a constante cinética da reação. Escolhendo dois pontos quaisquer do primeiro gráfico. Lógico, gente, pegue pontos que seja fácil de analisar. Logo, ó, eu peguei este, que eu tenho o valor do x e y que eu consigo saber, e peguei este também, que eu tenho o valor de x e y que eu consigo saber, que é o que está aqui. Ó. Então, 1 mol por litro e 3, e a velocidade. Então, a concentração de H2 é 1, velocidade 3. Concentração de H2 é 2, velocidade 6. Opa, dobrei. Eu dobrei os dois aqui, dobrei os dois simultaneamente. E os dois dobraram simultaneamente. Ou seja, é uma função de primeiro grau. Henrique, o que você quer dizer com isso? Que a ordem é 1. Porque ao mesmo tempo que eu dobro um, dobro o outro, triplico um, triplico o outro, e assim vai. Logo, o H2, ele é de ordem 1. Ah, Henrique, entendi. Entendi, legal. Também aqui eu posso escrever função de primeiro grau. Como está aqui, ó, F1G. Agora, no caso do NO, o que eu tenho? Eu vou pegar dois pontos também que sejam fáceis. Ó, este e tenho este daqui também. Então, concentração 1, velocidade 3. Concentração 2, velocidade 4. Opa! Opa! Eu dupliquei a velocidade, porém, dupliquei a quantidade, concentração, quadruplicou a velocidade. Opa! Então, logicamente, é uma função de segundo grau de segunda ordem. Porque se eu duplico um, quadruplico o outro, é de segunda ordem. Ah, Henrique, entendi. Função de segundo grau. Olha que ótimo. Logo, tá aqui. Essa daqui é a lei da velocidade dessa reação. H2 a primeira vezes NO ao quadrado. E aí, como ele quer o valor da constante cinética, ele quer o K, eu vou pegar qualquer um dos pontos e vou substituir na fórmula para eu conseguir descobrir o K. E aí eu consigo descobrir que o K é 3 litro quadrado vezes mol elevado a menos 2 vezes minuto elevado a menos 1. E aí fechou. Então a resposta, no caso, é tudo isso daqui. Mas claro que você ia fazer de uma forma mais bonitinha. Tá bom, meu povo? Então é isso. Para a cinética é isto, a lei da velocidade. Tá bom? Então eu encerro a nossa aula por aqui. E aí então na próxima aula, que no caso eu vou considerar parte 2, a gente vai analisar equilíbrio químico e a constante de equilíbrio também. Combinado? Então eu te espero lá, meu povo. Tá bom? Um grande abraço, fiquem bem até daqui a pouco e até depois, hein, meu povo? Tamo junto. Valeu, grande abraço.